Olá, somos os alunos da Biomedicina e hoje vamos falar um pouco sobre o artigo Classificando as Doenças e seus Impactos. As transmissíveis e negligenciadas são chamadas preconceituosamente tropicais. Para início de conversa, precisamos saber como as doenças são classificadas. Uma dessas formas é o CID, Classificação Internacional de Doenças. É um sistema complexo que possui 3 ou mais dígitos para definir o processo da saúde da doença, os procedimentos de atenção às pessoas ou as causas externas em contraste com a natureza das lesões. Atualmente existe uma forma mais simples, que é caracterizar as doenças por sua natureza. Essas podem ser transmissíveis. Nelas estão incluídas as doenças de mulheres e crianças e também a desnutrição. Segundo, doenças crônicas não transmissíveis e terceiro, causas externas e injúrias. Uma terceira forma de classificar é por grupos. O grupo 1 são as doenças globais, o grupo 2 são as doenças negligenciadas, que são doenças parasitárias e bacterianas. Para entender a importância da atenção que deve ser dada a esse grupo, nas 8 metas de desenvolvimento do milênio, 3 delas se referem a mulheres, mortalidade infantil e o combate a HIV e AIDS, malária e outras doenças. E para finalizar, temos o grupo 3, que são as doenças muito negligenciadas. O Burden of Disease, ou BOD, que é traduzido por dias de vida útil, é a medida de perdas associada ao grau de desenvolvimento de determinado lugar. Na tabela, percebemos que quanto menos a renda, maior a distribuição de anos de vida perdidos por causa das doenças transmissíveis, enquanto em países com renda mais alta, maior as doenças não transmissíveis. Já as injúrias, percebemos que sua maior porcentagem sofre variação nas rendas. Ainda assim, as doenças transmissíveis permanecem como a principal causa. Vamos falar sobre o processo endêmico, começando com sua denominação. Bem, a palavra endemia tem suas raízes gregas, em que endemia tem um significado de morador ou visitante, ou seja, era um visitante ou um morador indesejável. Ele era considerado de casa, justamente por ele ficar determinado em uma região. O processo endêmico não é recente. Sabe-se que vírus, bactérias e parasitas acompanham a história da humanidade há mais de 2 milhões de anos. Desde muito antes, velhas pragas, fantasmas das epidemias, deixaram seus registros nos impactos marcantes, como grandes crises sanitárias. Bem, o comportamento das doenças são distintos e dependentes de determinados fatores, os quais originam características próprias. Bem, a endemia, ou também infecção endêmica, é quando uma doença já ocorre durante anos em uma determinada região, mas não atinge ou se espalha entre outras comunidades. Ela possui duração contínua, se restringe apenas a uma área, ou seja, seria um processo em que ocorre a passagem do agente de um hospedeiro a outro, que vai compor uma cadeia epidemiológica de hospedeiros. Em nosso país, a endemia já teve início bem cedo. Tanto que, desde a colonização do mesmo, que quando os habitantes passaram a vir a óbito por contrair a malária e não possuir tratamento adequado, já tratava-se de uma endemia da região norte. Podemos citar a luta no progresso contra a malária, que é uma doença parasitária que pode ter evolução rápida e ser grave com um quadro de anemia, insuficiência renal, coma e o óbito. Tem sintomas como febre, tremores, suores intensos, dores de cabeça e dores no corpo. Ela pode ser provocada por 4 protozoários do gênero Plasmodium, sendo o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum as espécies predominantes no Brasil. A transmissão natural da doença se dá pela picada do mosquito do gênero Anopheles, infectados com o Plasmodium. Também pode ser adquirida por meio de contato direto com o sangue de uma pessoa infectada, como, por exemplo, em transfusões sanguíneas ou pelo compartilhamento de seringa entre usuários de drogas injetáveis. No Brasil, a sua grande área endêmica é formada por todos os estados da Amazônia Legal, sendo eles Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, além das regiões do oeste do estado do Maranhão, noroeste do estado do Tocantins e o norte do estado do Mato Grosso. As medidas de proteção individual são as formas mais efetivas de prevenção, considerando-se que ainda não existe uma vacina disponível contra a malária. Essas medidas têm como objetivo principal impedir ou reduzir a possibilidade do contato homem-mosquito transmissor. Em áreas de transmissão, é considerado comportamento de risco frequentar locais próximos a criadores naturais de mosquitos, como beira de rio ou áreas alagadas no final da tarde até o amanhecer,
pois nesses horários há um maior número de mosquitos transmissores de malária circulando. Epidemias devem ser consideradas não como um tipo especial de doença, mas sim como parte de um complexo processo de distribuição de patologias no tempo e no espaço. O conceito de surto deve ser encarado como um indício de concentração de episódios que merece estudo mais profundo. As cartas de controle empregadas pelo Serviço de Saúde permitem uma aproximação à fase endêmica ou epidêmica, em que se encontram especialmente doenças sujeitas à vigilância em todo o mundo. As quarentenáveis. As mais importantes doenças transmissíveis no mundo em desenvolvimento são chamadas negligenciadas e merecem atenção especial das agências de fomento de pesquisa, por não serem tidas como prioritárias pela indústria farmacêutica. A epidemia, no contexto, nada mais é do que a frequência acima do esperado para um determinado período. Isso nos conduz a uma possível definição dos conceitos de epidemia, que é concentração no espaço e no tempo, e de endemia, concentração apenas no espaço. Nas doenças que não se encontram sob vigilância epidemiológica, os dados de frequência são menos confiáveis, mas existem indicadores que podem servir. No caso, mortalidade, casos atendidos nas unidades de saúde, especialmente em hospitais, e até mesmo notícias de jornais. Isso nos leva ao conceito de surto, evidência empírica de que alguma coisa está determinando que uma doença ou agravo tenha frequência inesperadamente elevada. Consideramos que um surto é um evento que desperta a atenção e merece uma análise mais profunda para verificar do que se trata. Política para Pesquisa e Inovação em Saúde. Em 1964, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Saúde, coordenada pelo presidente da Fiocruz, Carlos Morel. A partir daí, começou a ser associado pesquisa em saúde ao desenvolvimento econômico. Em 2004, foi acrescentado ao debate o termo inovação, assim ligando o meio científico com a saúde. Isso fez com que houvesse uma inter-relação entre o Ministério da Saúde, o CNPq, o FINEP e o CAPES, gerando um aumento relativo nas pesquisas em saúde. A partir da segunda Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, podemos observar uma participação maior do Ministério da Saúde. Isso se deve não somente ao maior investimento na pesquisa em saúde pelo Brasil, mas também pela alteração do eixo da definição de prioridade de investigação. A existência do Sistema Nacional de Saúde como o NHS no Reino Unido e o SUS no Brasil é reconhecida internacionalmente como fator vantajoso na competição, pois através desses sistemas há maior rapidez para haver inclusão e avaliação de novas tecnologias, como novos medicamentos ou vacinas. Discutir sobre esses assuntos na conferência fez que cientistas tomassem consciência do significado profundo da ideia prevalecente em alguns meios científicos, onde estudos básicos, pré-clínicos, clínicos de fase 1 e 2 são considerados próprios de países desenvolvidos, e para os países em desenvolvimento restava apenas servir de campo experimental para aplicação de testes clínicos de fase 3. A vantagem citada dos países que possuem um Sistema Nacional de Saúde é justificada pelos estudos de efetividade da introdução de inovações no sistema de saúde. Portanto, há a possibilidade de nosso país se desenvolver com agilidade na efetivação do uso de novas drogas ou vacinas contra endemias, epidemias ou até pandemias. Isso foi evidenciado em 2008, através do teste de um novo produto farmacêutico contra a malária, o artesunato de mefloquina. Há duas unanimidades no mundo científico atual que merecem destaque, como o hiato ou brecha, que é um discurso que muitos consideram paternalista, segundo o qual apenas 10% dos recursos públicos e privados investidos na pesquisa em saúde são destinados a doenças e agravos que atingem 90% da população. E a outra quase unanimidade é a que indica que a pesquisa essencial em saúde não é apenas aquela realizada em bancadas de biomedicina, mas que seja capaz de inventar novas maneiras de combater doenças. A presença da sociedade no processo é cada vez mais indispensável. Uma tendência atual é a medicina translacional, que propõe a mão dupla da pesquisa da bancada e da pesquisa da beira do leito, reclamando que só tem sido enfatizado o sentido do básico para o aplicado. Ela propõe revolucionar o meio científico com ênfase no caminho inverso, o hospital dando subsídio à pesquisa na bancada, mas isso só não basta, cresce cada vez mais com intensidade, e a necessidade de que a própria saúde pública seja inserida nesse novo paradigma, incluindo a discussão das prioridades com a sociedade numa espécie de translacional plus.
Foi nesse contexto que a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde foi executada. Seguiu um processo que redundou na votação da 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Nessa conferência, aprovou-se a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Esse processo trouxe a contribuição profissional de cientistas das diversas áreas ligadas à saúde, de gestores e empresários, da representação populacional também. A formulação de política geralmente era de interesse envolver a chamada hélice tripla, no caso governo, empresários e academia, mas nesse processo também foi incluída a presença social. Esse processo resultou em uma agenda com 24 subagendas, que inclui todos os campos de pesquisa em saúde, como por exemplo a subagenda dedicada às doenças transmissíveis.